Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Under 30 A Jornada, programa em que a gente recebe destaques da lista Forbes Under 30. E a nossa convidada de hoje foi destaque em arquitetura no ano passado, é a Daniele Cury Gregório. Daniele, seja muito bem-vinda, muito obrigada pela presença. Muito obrigada, eu que agradeço o convite de estar aqui hoje. Para mim é uma grande honra poder compartilhar um pouco da minha trajetória com vocês. Imagina, a honra é nossa. Daniele, eu queria que você começasse falando pra gente mais sobre a sua trajetória. Como foi que a arquitetura entrou na sua vida até você estar hoje aqui na lista como destaque na Forbes Under 30? Eu comecei a me interessar por arquitetura ainda quando eu era jovem. E isso aconteceu quando, em muitas viagens que eu fazia, em alguns lugares que eu visitava, e que eu sentia que a arquitetura tinha um impacto positivo em mim, na forma como eu me sentia naquele espaço. E aí eu comecei a perceber o poder que a arquitetura tem de influenciar na vida das pessoas, na qualidade de vida delas. Isso me fez me interessar a estudar mais a fundo a arquitetura e pensar como que eu poderia planejar esses espaços onde a gente vive e os lugares onde a gente desenvolve a nossa vida. Legal. E você fez faculdade na USP, certo? Isso, na Universidade de São Paulo. E como que foi a sua trajetória profissional? Você chegou a estagiar em algum lugar, em algum escritório? Como que foi a sua vivência profissional desde a faculdade até aqui? Eu comecei a trabalhar quando eu estava na Alemanha. Foi um período que eu fiz um intercâmbio para lá. A minha ideia inicial era apenas ir estudar, né, numa universidade lá na Alemanha, que chama KIT, que é o Karlsruhe Institute of Technology. Mas eu acabei querendo ficar um pouco mais, acabei me interessando um pouco mais sobre a arquitetura de lá. E aí eu pensei que seria, então, uma oportunidade muito boa também começar a trabalhar lá. E aí eu comecei a me inscrever para alguns programas de estágio. Então, eu comecei a trabalhar em um escritório de arquitetura ali na região onde eu estava estudando mesmo. E foi o primeiro contato que eu tive, assim, na prática com a arquitetura. E com essa vivência profissional que você teve fora do país, quais foram as maiores diferenças que você sentiu entre o mercado da arquitetura internacional e aqui no Brasil? Eu senti algumas diferenças em alguns projetos que eu fiz. Por exemplo, o escritório que eu trabalhei, ele focava bastante em arquiteturas públicas e arquiteturas voltadas para o ensino, né? Eles tinham muito essa prática de fazer concursos de arquitetura. Existiam muitos concursos na região e boa parte dos projetos que eles desenvolviam eram de concursos que eles conseguiram, que eles ganharam. E aí eles passavam a desenvolver o projeto de arquitetura. Então, boa parte era esse tipo de projeto. Na Alemanha, especificamente, eu sentia que boa parte da arquitetura ela era voltada um pouco mais para esse setor público. Aqui a gente vê um pouco mais indo para o setor privado. Óbvio que existe, né? Projetos para o setor público, mas eu sinto que a maioria dos grandes escritórios de arquitetura focam um pouco mais no setor privado e um pouco mais nessa parte residencial, projetos de residências ou também de interiores. Enquanto, pelo menos na minha experiência, quando eu estava lá na Alemanha, eram mais projetos de grande escala e projetos de infraestrutura. E você passou por esse período fora do Brasil, mas foi no Brasil realmente que a sua vida profissional deu uma virada de chave, né? O seu trabalho de conclusão de curso na faculdade foi sobre a arquitetura tradicional dos povos ribeirinhos da Amazônia, certo? Isso. Conta um pouco mais pra gente sobre esse trabalho, como foi a decisão de você abordar isso no seu trabalho e na sua pesquisa? Esse tema, na verdade, desde assim, do meu período de graduação, eu me interessava um pouco sobre como estudar mais a fundo estratégias para diminuir o impacto ambiental da arquitetura, o impacto que a arquitetura causa no meio ambiente, né? Sim. E foi durante algumas aulas. Eu sempre também tive um interesse em conhecer um pouco mais a fundo a arquitetura tradicional de algumas regiões brasileiras. Uma arquitetura que é bastante única e que responde de uma forma bastante eficaz aos desafios de cada região do Brasil. Então, e a partir de uma das aulas da graduação, eu lembro que a gente via vários casos de arquiteturas brasileiras e uma delas era a arquitetura ribeirinha da Amazônia. Eu lembro que eu vi uma dessas fotos que mostrava as construções ribeirinhas, esses povos vivendo com uma região, uma paisagem totalmente alagada. E para mim aquilo foi bastante marcante, que eu achei muito interessante em tentar entender como que essas populações construíam as suas casas, a sua vida em uma região que é tão dinâmica e tão complexa, que é da Sim. Bacia Amazônica. Então, foi a partir daí que desenvolveu esse meu interesse em pesquisar um pouco mais a fundo e entender mais sobre essa arquitetura. E aí, a partir disso, foi que eu desenvolvi todo o meu projeto de pesquisa para o meu trabalho final de graduação, né? Em que altura da faculdade foi essa aula que você teve? Isso foi um pouquinho antes do último ano, acho que foi no quarto ano. Mas ali na reta final, então Sim, mesmo. sim. Então, realmente foi uma aula que virou a chave e que realmente fez você decolar na arquitetura, né? Sim, eu acho que foi importante, assim, de trazer outras perspectivas. A gente está muito acostumado a ver arquiteturas mais globais e acho que é muito interessante quando você começa a estudar
casos específicos de cada região, assim. Aí você descobre uma arquitetura que é bem autêntica, assim, bem específica daquele local. E como que foi o processo de pesquisa? Você passou um tempo lá na Amazônia, como que você realizou todo esse processo para chegar no seu trabalho final? Inicialmente, no trabalho que eu desenvolvi na Universidade de São Paulo, eu desenvolvi ele à distância por conta, assim, de um tempo que eu tinha, né? Era um prazo mais curto, também de um orçamento mais curto. Sim. Então, eu acabei fazendo à distância mesmo, através de artigos, de publicações, ou vendo algumas reportagens, para entender melhor o processo. E aí, a partir disso, foi que eu elaborei toda a pesquisa. Mas essa pesquisa, ela teve alguns outros desdobramentos, né? E depois, mais tarde, é que eu tive a oportunidade de ir lá e desenvolver realmente mais a fundo essa pesquisa e visitar essas comunidades, passar um tempo lá e desenvolver todo o projeto da pesquisa. E essa oportunidade que você teve veio através de um prêmio, né, que você ganhou com o seu trabalho. Isso. Esse trabalho, eu ainda não, quando eu estava desenvolvendo ele, não tinha a noção, assim, da dimensão que ele levaria, assim. Eu escolhi o tema porque era algo que eu realmente tinha uma paixão e que eu tinha uma grande vontade de me aprofundar. E depois eu fiquei 1 ano desenvolvendo esse projeto na universidade. Quando ele acabou, eu acabei inscrevendo ele para alguns concursos, algumas premiações, né? E aí ele acabou recebendo algumas premiações nacionais e outras internacionais, né? Nacionais, ele recebeu o prêmio Denon Park, ele foi destaque também no ArcDaily, que é uma das maiores plataformas de arquitetura do Brasil. E recebeu uma moção de parabenização pela Câmara de Manaus, foi uma coisa que eu fiquei bem contente. E aí, das premiações internacionais, ele recebeu um prêmio ele foi destaque num livro da editora sul-coreana da Arcworld, e também saiu numa revista francesa, a L'Architecture aujourd'hui. E o prêmio que foi mais importante para mim, mais significativo, que foi o Hosting Awards, que é um prêmio que é organizado por uma fundação suíça, a Hosting Foundation, que é uma fundação que é específica para construção sustentável. E aí eu recebi esse prêmio na categoria regional, na América Latina. Eu recebi o 1º lugar. E aí, por ter recebido o 1º lugar na categoria regional, eu fui convidada a participar de uma segunda etapa da premiação, que era a categoria global, na qual todos os ganhadores de cada região do mundo eram convidados a escrever um projeto de pesquisa. E aí o ganhador ia receber uma bolsa de pesquisa. Aí eu escrevi o meu projeto de pesquisa, ainda continuando um pouco a linha do que eu havia começado a desenvolver na Universidade de São Paulo, ainda sobre essa pesquisa sobre a arquitetura ribeirinha e como essa arquitetura se relaciona com a sustentabilidade, com os princípios de sustentabilidade. E a partir disso, o projeto de pesquisa foi ganhador, ele foi selecionado. E então eu recebi uma bolsa para continuar desenvolvendo essa pesquisa por mais 2 anos. Ai, que legal. E agora com muito mais recursos, inclusive financeiros, né? Uhum. Sim, e aí isso fez bastante diferença, que aí, a partir disso eu consegui montar todo um projeto que fosse viável por um período de 2 anos, consegui me aprofundar muito mais e consegui também elaborar o que seriam os resultados da pesquisa, que aí tem um impacto muito maior do que aquele que eu havia começado na universidade, que era o meu TCC apenas. E que coisa legal, né? A gente vê como uma característica tão única assim, né? A arquitetura de povos ribeirinhos, uma coisa tão brasileira ali da Amazônia, ter ganhado tantos prêmios internacionais, assim. O que significa isso para você? Para mim, primeiro foi uma surpresa, mas também eu fiquei bastante contente. Eu acho que isso é uma resposta de que como é importante a gente valorizar essas culturas particulares, né, do Brasil e valorizar, então, a forma como essas pessoas constroem, que é uma arquitetura que... Esse foi um dos outros motivos, né, que eu quis me aprofundar na pesquisa. É uma arquitetura que ela parece simples, mas quando você começa a pesquisar mais a fundo, você vê que existem conhecimentos muito precisos, técnicas bastante precisas, e que ela revela uma grande beleza e engenhosidade, assim, de responder àqueles desafios daquela região. Então, com essa arquitetura tradicional a gente consegue aprender bastante, né? Então, esse era um dos meus objetivos, era aprender com essa arquitetura tradicional sobre como nós, arquitetos, podemos construir uma arquitetura de menor impacto ambiental e que responda melhor às características do meio onde ela está inserida. Então, eu encontro bastante respostas a essas questões nessa arquitetura tradicional. Eu vejo que o projeto acabou ganhando destaque por isso, assim, por ter essa sensibilidade de ter um respeito maior pela cultura local, pela preservação também da paisagem local. Ai, muito legal. O seu trabalho realmente é muito pautado na questão da sustentabilidade, né? Sempre foi assim? Sempre foi uma grande preocupação para você isso?
Sempre foi algo que eu me interessei, assim, desde a faculdade. Eu trabalhei em alguns escritórios de arquitetura que levavam em consideração essas estratégias para reduzir o impacto ambiental da arquitetura. Isso já foi abrindo meu olhar a me interessar mais no assunto. E aí foi então que eu comecei a desenvolver pesquisas que estavam associadas à questão da sustentabilidade na arquitetura. Uma delas foi meu TCC. Depois que eu me formei, eu acabei desenvolvendo também outras pesquisas, que o principal foco é a questão da sustentabilidade na arquitetura mesmo, né? Hoje eu me dedico não só à pesquisa, né? Eu tenho um escritório de arquitetura, que é o Cura Arquitetura, mas o escritório ele não faz somente projetos de arquitetura, mas ele também foca bastante em pesquisa. Eu acho que as duas áreas elas são muito importantes, né? Tanto a pesquisa quanto a prática. Eu acho que elas se Se pudesse, relacionam. assim, dar uma porcentagem para pesquisa e prática, assim, no seu escritório, 50-50? Diria que tá por volta disso, assim. Eu acho que as duas áreas, elas se alimentam, assim, elas... Por exemplo, a parte da pesquisa, ela é muito importante para se manter sempre atualizada na questão da sustentabilidade, entender quais são as tecnologias que vêm sendo desenvolvidas, os principais materiais mais sustentáveis que vêm surgindo agora, ou outros materiais que eram mais tradicionais, que eram usados anteriormente, mas que acabaram caindo ao desuso. Então, está tendo uma redescoberta, né, nesses outros materiais de origem natural. Entender também abordagens, diferentes estratégias. Isso tudo eu tomo conhecimento por parte da pesquisa e a partir dela, então, eu consigo embasar os projetos que eu desenvolvo na prática. Então, acho que os dois projetos, as duas áreas, quer dizer, são muito importantes. E quando a gente entra no site da Cura Arquitetura, a gente vê que vocês oferecem muitos, né, serviços que, vamos lá, vou falar alguns deles aqui. Projetos arquitetônicos, design design de interiores, design urbano, consultoria sobre estéticas sustentáveis aplicadas à arquitetura e ao desenho urbano, seminários e palestras e até documentários. Qual dessas áreas que a Daniele se identifica mais? Bom, eu gosto muito da parte do projeto de edificações mesmo, de pensar em todo o conceito, como aquele edifício vai ser construído, de todas as etapas, né? Desde pensar como que aquele edifício se relaciona com o entorno onde ele está sendo inserido, pensar qual vai ser o uso daqueles edifícios, como que aquelas pessoas que vão usar aqueles edifícios, como que elas vão se sentir naquele espaço, como elas vão usar aquele espaço, independente do uso do edifício, se ele vai ser residencial, se ele vai ser corporativo, mas muito essa relação da pessoa com o edifício. E aí é super complexo, né? E também tem as questões dos materiais, a questão de todas as estratégias da estrutura mesmo, como aquele edifício vai ser colocado em prática. Mas também uma outra parte que eu gostei muito, que eu não tinha muita experiência antes, mas é a parte de documentário. Essa parte eu entrei quando eu passei a desenvolver a pesquisa com a bolsa que eu recebi, né? Eu não tinha experiência nenhuma, tudo isso eu fui desenvolvendo ao longo desse ano e do ano passado. E para mim foi uma experiência bem desafiadora, mas também muito enriquecedora. E como foi sua atuação nesse documentário? Você acabou dirigindo ali também? Como que você atuou mais, além da pesquisa e de realmente idealizar o projeto? Eu acabei participando de todas as fases do documentário, né? Porque como ele era parte da minha pesquisa, eu não queria que fosse algo que só chamei uma produtora e fez Tinha que estar ali no meio de tudo mesmo. Sim, exato. Então, eu participei desde a fase de planejamento do documentário, então entender onde eu iria, qual comunidade eu ia visitar, onde eu iria ficar, também de organizar a equipe, quem eu iria chamar, quem é que iria filmar, quem é que iria gravar. E depois dessa parte de organização, né, do pré-campo, a parte de ir a campo, entender quem eu iria entrevistar, quais seriam as perguntas que eu ia fazer, como que seria aquela sequência do documentário, toda a direção do documentário. Foi praticamente uma jornalista ali também, né? Sim, foram habilidades que eu não sabia que eu tinha, mas que eu fui desenvolvendo no processo. E aí depois, todo o pós-produção, eu acompanhei, né? Eu montei uma equipe, mas eu que fui dirigindo tudo. E aparentemente foi um projeto que te deu muito prazer em fazer, né? Sim, com certeza, com certeza. Eu acho que ele deu a oportunidade de eu aprofundar aquilo que eu não tinha conseguido na universidade. Então, para fazer esse documentário, eu fui até o Amazonas, eu fiquei algumas semanas morando em comunidades ribeirinhas. Isso abriu muito a minha cabeça. Eu havia estudado essa arquitetura ribeirinha durante um ano na faculdade, mas realmente quando você está lá, quando você mora ali, né? É uma experiência totalmente diferente. Eu pude ter contato com as pessoas que construíam as casas, entender melhor como que eles construíam, quais eram os materiais que eles utilizavam.
E também descobri técnicas construtivas que eu não sabia que existiam e que eu não tinha lido em nenhum artigo, em nenhuma outra publicação, né? E isso que foi abrir um pouco a minha visão, assim, de entender como que essa arquitetura era interessante, né? E você ter passado esse tempo realmente morando lá, você disse que foi outra coisa, né? Porque fazer isso à distância, eu acho que não chega nem perto realmente da experiência de você estar ali inserido naquilo. Teve alguma coisa que você mudou a sua percepção, assim, até, por exemplo, você escreveu no seu trabalho de conclusão de curso, aí você foi para lá depois que você entregou tudo e viveu isso. Tem alguma coisa que você olha, assim, para o seu trabalho, por exemplo, você fala, putz, mas vivendo isso é diferente, assim, que talvez você mudaria até, o que você acha que poderia ter escrito ou feito de alguma outra forma? Sim, o que eu vi é realmente é uma outra sensação quando você tá morando ali, né? E uma das coisas que eu aprendi quando eu não estava lá era o impacto que as mudanças climáticas estão causando na região. Então, as cheias têm sido cada vez mais extremas. E para se adaptar a essas cheias extremas, essas populações ribeirinhas vêm também se adaptando à sua arquitetura. Isso eu achei extremamente interessante, assim. Eles mesmos ali estão nesse processo de... É que também é uma questão de sobrevivência, acredito, né? Exato. Uhum. Através desses desafios que são impostos, é interessante ver como que essa arquitetura é adaptada para superar esses desafios. Então, a gente começa a ver como que existe uma grande resiliência nessa arquitetura ribeirinha. Então, por exemplo, uma das coisas que eu vi de adaptação às cheias, cada vez mais as cheias têm sido mais extremas. Sim. Então, essas populações desenvolveram um método de conseguir elevar a casa toda de uma só vez, sem ter que desmontar a casa ou demolir a casa e construir uma mais alta. Eles levantam, tem 2 metros, mas o que eu consegui observar lá é que eles pegam uns macacos hidráulicos, colocam embaixo da casa, Nossa. vão elevando ela, e aí eles trocam todos os pilares, e aí a casa fica bem mais alta, eles já calculam uma sobra assim para... Eles veem como foram as últimas cheias e eles vão construindo mais alto. E aí isso mostra também um pouco sobre sustentabilidade, Sim. você conseguir aproveitar ao máximo os recursos existentes, a casa existente, você não jogar tudo fora, é pegar a mesma estrutura e conseguir elevar ela. E aí um outro caso que eu vi também é muito comum nos rios, como eles chamam, por exemplo, nos rios Solimões ou Rio Amazonas, ter a queda de barrancos, né? Porque o solo lá é um pouco mais... Não é igual o solo do Rio Negro, que é mais rochoso. Lá é muito comum ter essas quedas de barrancos, até um fenômeno conhecido, chamado fenômeno das terras caídas. E vem derrubando os barrancos, e isso vai fazendo com que as comunidades fiquem cada vez mais na beira, né? E isso faz com que a casa delas esteja em risco, né? De desabar também. Então, uma das técnicas que eles desenvolveram também é de puxar a casa. Eles pegam a casa inteira e eles puxam por um guincho manual, arrasta a casa inteira para trás e também reaproveitam toda aquela estrutura. Eu achei bem interessante assim, de observar como que essas técnicas foram desenvolvidas para se adaptar a esses eventos tão adversos assim, e conseguir manter essas comunidades em pé. Sim, e é uma loucura pensar como, por exemplo, você, por exemplo, estudou bastante tempo para aprender técnicas e tal, e ali eles estão nessa constante mudança mesmo, de estar adaptando e de ter uma criatividade mesmo para lidar com as condições climáticas e tudo que envolve a região ali, né? Exato. E é interessante observar, né? Porque, por exemplo, eu sou uma arquiteta formada, passei anos numa faculdade, numa universidade. Eles não, aquele conhecimento todo que eles desenvolvem ao longo de diversas gerações. Isso é passado de geração em geração e é desenvolvido empiricamente, aperfeiçoado ao longo de todos esses anos para conseguir chegar na resposta mais adequada àqueles desafios, àquela região específica, responder da melhor forma possível. É muito interessante isso mesmo. E você acha que, assim, das coisas que você... Não essas técnicas tão específicas, assim, mas coisas que você acabou vivendo lá e presenciando lá, que você consegue trazer aqui, incorporar, por exemplo, a realidade de São Paulo? O objetivo da pesquisa, na verdade, era estudar essa arquitetura tradicional, extrair dela essas lições de sustentabilidade e tentar criar na prática, tentar estabelecer esse diálogo entre as práticas tradicionais e as práticas contemporâneas, né? Como que aquele conhecimento tradicional ele pode dialogar com a arquitetura contemporânea. E, bom, eu vejo isso de diversas formas e diversos ensinamentos sobre sustentabilidade. Eu comentei anteriormente algumas técnicas muito específicas da região amazônica, das cheias, mas o que a gente pode extrair de lição de forma geral, para arquitetos, de uma forma geral, é sobre, primeiro, entender
especificamente sobre a região onde você está construindo, ter um cuidado maior com aquela paisagem natural, com os recursos locais, com o clima local. Através disso, a gente consegue reduzir o impacto. Como, por exemplo, se a gente desenha um edifício que ele é específico para aquele clima, a gente consegue utilizar mais estratégias passivas para poder permitir um conforto térmico dentro daquele edifício. Então, por exemplo, a gente evita o uso excessivo de ar-condicionado, de aquecedores, né? Que são equipamentos que consomem muita energia. Sim. Então, acabam aumentando o impacto do edifício. Quando a gente começa a ir por trás das estratégias passivas, a gente consegue reduzir isso. Aí, um outro ponto é a questão dos materiais construtivos, né? As comunidades, elas usam muito os recursos locais, porque é o que está disponível em abundância. A gente acabou perdendo um pouco isso, né? Usa materiais que vêm de cada canto do mundo. E para transportar um material, por exemplo, de uma região para outra, isso também acaba emitindo muito carbono em toda essa cadeia de transporte. É toda uma cadeia, realmente, que impacta ali, né? Exato. E se a gente começa a olhar um pouco mais para os materiais locais, isso, além de reduzir esse impacto que vem dos transportes, a gente também acaba incentivando a economia local, o crescimento local. Então, todas essas questões, assim, eu consigo aprender olhando a arquitetura de lá, essa arquitetura tradicional, que é uma arquitetura que se volta muito para o local, para os recursos locais, para a paisagem local e para responder de uma forma mais harmônica, uma arquitetura que está inserida de uma forma mais harmoniosa naquele contexto. Então, isso tem tudo a ver com sustentabilidade, que não precisa ser especificamente um projeto na Amazônia para desenvolver isso, mas um projeto em qualquer parte do mundo que consiga dialogar bem com as características do meio onde ele está inserido, ele vai com certeza ter um impacto muito menor. E Dani, me diz uma coisa, o que precisa? Você foi lá para a Amazônia, você fez todo o seu projeto. O que precisa para sair do papel, não ser mais um projeto, ser uma realidade nessas comunidades, essas construções? Então, esse é um processo que está em desenvolvimento. Eu participei, essa pesquisa que eu comecei na Universidade de São Paulo teve alguns desdobramentos e cada uma dessas pesquisas que eu fui desenvolvendo tinha um foco distinto, né? Esse foco por exemplo, essa bolsa de pesquisa que eu ganhei agora, ela tem uns outros objetivos que não seja tanto construir o projeto por ele em prática. Mas eu estou começando agora uma segunda etapa de pesquisa em parceria com um outro arquiteto, o Gabriel Kozlowski. E a gente está continuando esse projeto, desenvolvendo ele para construir um protótipo de habitação que tenha um custo reduzido, que tenha um baixo impacto ambiental e que também dialogue com essa cultura, com essa tradição e que mantenha, então, esse modo de vida dessas populações ribeirinhas, populações tradicionais. E que seja também uma arquitetura que seja resiliente a esses eventos climáticos adversos por estar localizado numa área alagável, numa área de várzea. Então, a gente está desenvolvendo o projeto agora. O nosso plano é, no ano que vem, construir um protótipo e, a partir desse protótipo, conseguir parceiros e conseguir também investimento para colocar o projeto em prática. Então, é uma parte que a gente ainda está em desenvolvimento, mas que a gente planeja tirar do papel a partir do ano que vem. Ai, que bom. Espero que dê certo. Voltando à questão da sustentabilidade, você acha que hoje em dia um arquiteto precisa, assim, não tem jeito, precisa ter essa preocupação com a sustentabilidade ou ainda tem espaço para profissionais que não têm isso como pilar? Eu acredito que não. Eu acho que a gente por exemplo, o setor da construção civil, ele tem um impacto muito grande no meio ambiente, né? É o setor que é responsável por mais de 1/3 das emissões globais de CO2. Então, isso já mostra o impacto que a arquitetura tem, né? E também mostra a importância que o arquiteto tem em tentar reduzir essas emissões globais e tentar reduzir o impacto que o homem causa no planeta, né? E isso vem porque a arquitetura ela impacta de diversas formas. É na extração de recursos para construir o edifício, é na elaboração, por exemplo, das nossas cidades, que cada vez mais têm sido ambientes que vêm perdendo a biodiversidade dos espaços, vêm perdendo o contato com a natureza. E eu acho que os arquitetos eles têm um grande dever, né, de repensar a forma como a gente projeta hoje, como a gente vive hoje e como a gente também desenvolve as nossas cidades, né? A minha próxima pergunta era justamente sobre essa questão de como a construção civil, por mais que haja preocupação, ainda é um setor que acaba agredindo muito o meio ambiente, né? Então, você acha que o equilíbrio realmente está nessa preocupação dos profissionais para tentar minimizar esses impactos?
Sim, eu acho que começa pelos profissionais, mas eu acho que também tem um papel importante da sociedade como um todo, né? Porque nós arquitetos fazemos projetos, mas a gente faz projetos para as pessoas, né? Então, isso Sim. também depende muito da demanda delas. Em muitos casos, parece que a gente tem que convencer o cliente de que ele tem que fazer um projeto mais sustentável. Às vezes, eles não querem. Algumas estratégias sustentáveis hoje em dia são um pouco mais caras, isso acaba desmotivando um pouco, mas que é algo que com o tempo também se implantado em maior escala, é algo que também tende a reduzir. Então, eu acho que não é o dever do arquiteto dele incorporar isso nos seus trabalhos, mas também na sociedade como um todo, né? De entender a importância de construir espaços mais sustentáveis. Nossa, eu achei curioso você falar que praticamente você tem que convencer o cliente a isso, Sim. né? Mas aí será que é uma questão de não ter muita noção mesmo? Ou uma construção sustentável acaba sendo mais cara? Eu acho que depende da forma como ela é feita. Se você, por exemplo, uma coisa que reduz um pouco o custo, se você começa a usar materiais locais, materiais que estão ali na região, isso permite reduzir um pouco o custo da obra, né? Acho que as pessoas têm um pouco na cabeça de que uma arquitetura sustentável, ela é totalmente tecnológica e não é só essa abordagem também, Sim. né? Às vezes você querer simplificar também é uma forma mais sustentável. Você usar materiais naturais, materiais locais, isso também ajuda a reduzir o impacto da arquitetura. Dani, e falando sobre a Daniele empresária, né? Porque além de arquiteta, você tem o escritório com a sua irmã Raquel, né? Isso. Como que é seu lado empreendedora? É uma coisa que você gosta de fazer? É algo que eu gosto, sim. Eu gosto de estar à frente do escritório, de poder buscar novos clientes, de ver também o escritório crescendo. Isso é algo bastante gratificante, assim. É algo bem desafiador, porque na minha formação não tinha muito disso. Na Você faculdade acaba a gente... aprendendo coisa na prática mesmo, né? Na Exato. marra. Uhum. Na faculdade a gente não tem muito essa noção sobre empreendedorismo, então a gente acaba aprendendo na prática mesmo, ou conversando com outros amigos que também empreendem, ou lendo mais e vendo casos de pessoas que também empreenderam, e aí a gente vai aprendendo, mas tem seus desafios também. E quando você começou a fazer faculdade lá atrás, você pensava em realmente ter o seu escritório ou foi uma coisa que você foi começando a almejar com o tempo? Eu acho que é algo que eu sempre quis, assim. Quando eu estava no comecinho da faculdade também, eu tinha esse grande também sonho de trabalhar em grandes escritórios de arquitetura. Eu acho que também essa é uma fase, assim, essencial na É que faz carreira. parte, né, do processo, né? Sim, faz parte do aprendizado. Quando você está nesses escritórios, você aprende bastante, você vê como que eles abordam as questões, como eles propõem soluções na arquitetura. Então, isso foi uma fase muito importante para mim. E ter o meu próprio também é também muito gratificante, assim. E ver crescendo, eu imagino que seja aquela sensação de um filhinho mesmo, né? Sim. Que vocês tiveram a ideia juntas, né? Como que Aham. foi que vocês fundaram a Cury Arquitetura? A gente fundou recentemente e foi mais. As coisas foram caminhando, por exemplo, a gente trabalhava em escritórios de arquitetura e aí a gente começou a receber alguns prêmios e também receber algumas propostas de fazer projetos. E aí a gente começou a se interessar mais e aí sim a gente foi fundando o nosso escritório. Ai, muito legal. E para o futuro, o que vocês têm em mente? Quais são os próximos passos tanto do seu escritório quanto os seus próximos passos? Os meus próximos passos seria terminar essa pesquisa que eu estou desenvolvendo, essa outra que eu falei para você, da gente tentar buscar a colocar na prática, a gente realmente conseguir tirar o projeto do papel. Isso para mim é um grande sonho, porque é algo que eu venho trabalhando há anos, desde 2019, então é o que eu mais desejo agora, é conseguir colocar tudo aquilo que eu estudei em prática. E para o escritório, o que a gente planeja também é continuar crescendo, pegando os projetos, não só na região de São Paulo, mas tentar se expandir um pouco para o Brasil e de forma geral. E sonhando alto, assim, pode sonhar alto, sem pudor nenhum. Onde que você se imagina, assim, no ápice da sua carreira? É difícil essa, né? Acho que no auge da minha carreira, eu me imagino continuando a desenvolver esses projetos que foram o início da minha carreira, que são projetos que têm um pouco um lado mais ambiental, também cultural e também social, só que projetos que impactem de uma escala um pouco maior, assim, que eu tenha, né, que eu consiga colocar em prática tudo aquilo que eu... É que você está pesquisando e trabalhando todo esse tempo, né? Exato.
Eu imagino que para quem realmente tem esse lado tão acadêmico, de se empenhar tanto na questão da pesquisa e tal, ver o negócio saindo do papel e se concretizando deve ser um grande sonho mesmo, né? Sim, e é bem desafiador, né? Porque é algo que não tem muitas pessoas fazendo. Então, a gente sempre encontra alguns obstáculos e algumas dificuldades. E conseguir tirar isso do papel realmente é um sonho. Aí espero muito que você chegue lá, viu? Eu tenho certeza que você vai chegar. Obrigada. Dani, eu vou te pedir para assinar a nossa revista. Aqui, você como sim. destaque. Dar um autógrafo. Aí você vê que talvez você já esteja no auge da sua carreira, ó, dando autógrafo. Bom, Dani, muito obrigada por ter vindo, por compartilhar tanta coisa legal com a gente. Espero realmente que você consiga tudo isso e eu tenho certeza que você vai conseguir. Muito obrigada, eu que agradeço o convite. E obrigada a você que acompanha a gente até aqui e até o próximo Under 30, A Jornada.